Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ensino homens e mulheres a faturarem mais de 7.000 com a laqueação Brilho Perfeito. Meu nome é Carlos da Pintura Laca e hoje falaremos qual o primeiro passo que você precisa dar se você quiser laquear com brilho perfeito. Bora? Bom, antes de mais nada, eu acho que para ficar até bem claro na cabeça de vocês, qual que é o grande desafio que eu e provavelmente você que está nesse vídeo vai sentir, como eu senti. Vou contar uma breve história. Lá quando eu tinha lá meus 6, 7 anos, era comum naquela época as pessoas mais, de idade perguntar para as crianças: o que você quer ser quando você crescer, garoto? E normalmente eu lembro, que as respostas eram sempre muito bem parecidas. Alguns falavam assim: eu quero ser médico, outros policial, outros advogado, outros engenheiros e assim por diante. E por que dessas respostas, acredito eu? Porque eram profissões que, pra gente, naquele momento da vida, a gente tinha de vez em quando contato, né? Quando somos crianças, a gente vai no médico, né? A gente lembra sempre da tal temida injeção. Então, assim, talvez para quem gostava, não é o meu caso, nunca quis ser, né? Nunca passou isso na cabeça, mas era comum de se escutar. E por que não? Eu acho que até hoje, se você perguntar por uma criança, acredito eu que ele nunca vai falar assim: eu quero ser um laqueador de móveis de madeira ou de porta. Por quê? Porque assim, não é, eu sei que não é uma profissão tão comum assim, né? Não está no nosso dia a dia. O mais próximo de pintura que a gente está acostumado a ver é o pessoal de parede, ou portas, usando aqueles rolinhos ou pincel. É o mais comum, vamos dizer assim. Não desmerecendo, é assim, eu particularmente conheço diversos muito bons profissionais que trabalham especificamente fazendo esse tipo de trabalho, e garanto que também um bom serviço de pintura não é simples, não é fácil, não é tão fácil como talvez está no nosso imaginário. Porque se você vê um profissional habilitado, capacitado, treinado, fazendo uma pintura com excelência, você vai ver que também não é simples. E por que eu resgatei essa história, O que isso tem a ver com o primeiro passo para laquear? Eu contei essa história justamente para falar que a grande dificuldade que nós temos ao iniciar a pintura é justamente essa. A gente nunca viu, talvez o mais próximo que a gente tenha visto de uma pessoa utilizando uma pistola de pintura seja, de repente, aquela oficina de reparo de lataria de carro próximo da nossa casa, enfim. Mas acredito que muitos talvez nunca
entraram, ou se entraram foi porque os nossos pais ou algum conhecido levou o carro até lá e a gente teve a oportunidade de ver, entre aspas, alguma referência em relação a isso, né? Assim, acredito eu que isso é a grande maioria das pessoas eram assim. Eu mesmo, antes de começar com esse tipo de trabalho, eu nunca tinha entrado numa área de pintura na minha vida. E assim, essa é a grande dificuldade. Nós não temos uma referência do que é a laqueação. Nós não temos uma referência o que é usar uma pistola de pintura. Pintar a pincel, não sei como está hoje, mas pelo menos no período que eu fiz a escola, o primeiro grau da época, assim, tínhamos o contato, né, com aquele pincelzinho escolar, tal, guache, a gente acabou meio que usando esse tipo de instrumento. Mas até onde eu saiba, né, não existe talvez nenhuma escola ao qual uma criança tem um contato com uma ferramenta dessa, né? E aí também mora o grande problema. Nós não temos a referência. Mas talvez você como eu, quando eu imaginei começar a laquear alguma coisa, né? No meu caso era um mobiliário, eu tinha uma marcenaria, a primeira coisa que você pensa assim, vou ter que comprar uma pistola de pintura. Mas existe diversos modelos, existe diversos bicos de pistola, existe diversas tecnologias envolvidas nesse tipo de ferramenta. E agora, né? Qual que é o próximo passo que as pessoas costumam dar para a compra de uma pistola? Você chega na loja e pergunta para o vendedor. Só que se você chegar para o vendedor e falar para ele assim, eu quero começar a laquear peças de madeira, qual a pistola que você indica? Brincadeiras à parte, mas provavelmente você vai ver no rosto desse vendedor, igual quando dá um tela azul no seu computador, Windows, né? Também nada contra o Windows, mas é exatamente isso. A pessoa fica com uma cara de interrogação. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que compram uma pistola de pintura é para o setor automotivo. E agora, Carlos, qual que é o caminho? Né, assim. E eu conto tudo isso de uma forma bem humorada, dou até risada, porque eu passei por isso, né? Foi o caminho que eu fui desenvolvendo entre diversos erros para poucos acertos. E eu acredito muito que fica muito mais simples contar por histórias ou por exemplos, porque uma boa história a gente guarda em algo muito técnico, muito maçante, a gente não guarda, não é verdade? Então, não é o jeito certo. Não é o jeito certo de começar com a laqueação. A primeira coisa que eu recomendo você fazer, principalmente porque eu não sei de qual região você pode estar assistindo o meu vídeo,
a primeira etapa que você precisa fazer, consulte lojas que vendem artigos para marceneiro. Aqui a gente chama de madeireira, na sua região não sei, mas a loja é especializada em vender ferragens para marcenaria, chapas para marcenaria. Provavelmente ele possa comercializar ou talvez ele possa te ajudar a encontrar a tinta laca para madeira. Esse é o primeiro passo. Você foi na madeireira e de repente na sua região eles também não sabem te informar, vá na internet e consulte os principais fornecedores de tinta para madeira, tinta para laqueação de madeira. Aqui no nosso, pelo menos na minha região, é servido por 4 grandes indústrias. Se você entrar em contato com eles, você consegue ter informações via o atendimento deles. De repente uma revenda mais próximo, uma distribuidora mais próximo. Ok, se você também vai lá na internet e não consegue achar, existe uma feira chamada Formobile ou Movesul. A Formobile acontece aqui na minha região em São Paulo e a Movesul é uma feira também ligada ao setor moveleiro que acontece no sul do país. Consulte a relação de expositores das últimas feiras e aí vocês vão estar lá. Essas empresas elas sempre estão com estantes nessas feiras. Eu não vou ficar citando nomes aqui para que não gere preferências, né? Eu já trabalhei, eu já usei dos 4 fabricantes. Eu tenho minhas considerações, que é o meu ponto de vista dentro do ambiente ao qual trabalho, que nesse vídeo não vamos falar sobre isso. E por que eu estou falando isso? Porque esse é o caminho, né? Imagina assim, ó, o produto que você vai estar utilizando, você vai precisar escolher. Inicialmente eu recomendo você escolher um único fabricante, de preferência que você consiga comprar na sua região. O segundo passo, peça a ficha desse produto. As iniciais é uma abreviação, chama FISC, né? Que é ficha, enfim, alguma coisa química. E por que eu falo dessa ficha? Porque lá é igual um manual de, sei lá, de uma televisão, é igual um manual de carro. Lá vai estar lá assim, ó, os cuidados que você precisa ter ao manusear esse tipo de produto químico, né? Isso é muito importante, pessoal. Tenha cuidado ao manusear qualquer produto químico. Qualquer produto químico ele pode fazer mal para a sua saúde. Uma outra informação bem bacana que tem nessa ficha é como você prepara esse produto, né? Se é catalisado, se é diluído, qual que é a proporção, enfim, tá tudo lá passo a passo. Terceiro, se precisar lixar, enfim, tá lá as etapas e quais são as lixas recomendadas pelo fabricante. E, por último, qual que é o tempo de secagem desse produto? Então, basicamente é
o manual da tinta laca, a qual você tem na sua região. Não sei se tem, eu não me recordo agora, se ele também especifica o bico da pistola. Se não tiver, e se você consultar o suporte da empresa, ele vai te informar também, tanto do acabamento quanto do primer. Já te adianto que são bicos diferentes. O do primer ele precisa ter mais vazão do que do acabamento. Puxa, Carlos, mas eu vou precisar ter 2 pistolas de pintura? Não. Há fabricantes de pistolas de pintura que fornecem 2 bicos com vazão diferentes. Por isso que eu recomendo sempre você buscar a informação, o manual do fabricante da tinta, porque é o principal produto que você vai usar se você seguir a linha para ser um profissional dessa área. É o que mais você vai usar no seu dia a dia: a tinta e o primer. Então, Carlos, eu vi aí alguns fabricantes de tinta divulgar nas suas redes sociais ou mesmo nos seus informativos que eles fornecem, eles dão um curso, muitas vezes gratuito, na indústria de laqueação. Então, se eu quiser aprender a laquear, vou nesses cursos? E a resposta é: depende. Qual que é o propósito? E eu já conversei com pelo menos 2 fabricantes na minha região. Qual que é o principal propósito desse curso? Primeiro delas, divulgar o produto deles, né? Então, assim, ele está vendendo a tinta. O principal interesse dele é vender o produto dele. O segundo, ele vai passar nesse curso exatamente o que está nessa ficha técnica do produto. Nem mais e nem menos. O mais próximo de que ele possa chegar imagina, isso é uma lixa, tá? Imagina que ele vai pegar um pedaço de madeira desse tamanho, ele vai fazer uma demonstração para você, e dependendo do caso, talvez ele também coloque você para jogar lá a tinta nesse pedaço de madeira. Você vai sair um laqueador desse curso? Não. Sinto informar. Pode ser o início, mas somente o início. E eu não estou aqui para criticar, não. Na verdade, eu só estou para te adiantar a situação. Um outro ponto também, e aí eu vou contar uma outra historinha. Acredito que muitos que estão me assistindo já passaram por isso também. Vamos supor que você precisa trocar os pneus do seu carro. Vamos supor que são os pneus dianteiros, tração dianteira, é o que gasta mais o pneu,
você não fez o rodízio, né, do pneu, e aí os pneus da frente gastou muito mais do que os pneus de trás, que eu acredito que também seja comum para a maioria das pessoas. A gente chega lá na loja de pneu, qual que é o primeiro passo que a pessoa que nos atende ele fala? Olha, eu vou avaliar e daqui a pouco eu retorno. Após alguns minutos ele retorna e ele começa a falar para você assim: olha, além dos dois pneus, eu vi que o seu amortecedor, até pela quilometragem do seu carro, vai precisar ser trocado, porque senão vai estragar o pneu novo que você vai colocar e você vai perder a garantia do pneu novo. Mas fora isso, vimos também que o seu carro está com uma folga no terminal da direção e isso também vai causar um desgaste precoce do pneu. E também do outro lado a gente viu que a bandeja do carro também está com uma folga e também vai comer o pneu dentro, fora e não sei o que. E aí depois, quando ele começar a fazer o processo de alinhamento, ele vai falar que você vai precisar fazer uma tal de cambagem. E aí você só começa a fazer a conta demais e aí talvez você chegou com o seu dinheirinho contado lá e, e não dá para fazer tudo aquilo. Só que aí ele coloca tanto medo que ou você não faz nada e fica com o pneu ruim, ou você acaba se endividando e resolve, ou você assume um risco e você fala, não, só troca os pneus e bora. Só que aquilo vai te atormentar por um bom tempo na sua cabeça. E eu não tô aqui para falar mal não da loja do pneu, longe disso. Eu acho que eles estão certos, eles estão fazendo apontamentos que acredito, né, na idoneidade da loja, são peças que realmente precisam ser trocadas, que sim, vai evitar o desgaste prematuro do seu pneu. Mas enfim, nada de errado nisso. E a mesma situação, por isso que eu contei, né? Lembra lá atrás que eu falei da falta de referência? Então, eu estou trazendo essas histórias para também fazer um paralelo. O fabricante de tinta, ele vai fazer exatamente como a loja faz com você. Ele vai te colocar num ambiente excelente para pintura, uma infraestrutura ideal, vai te colocar a pistola ideal, vai te ambientar no ambiente ideal para que não tenha problema. Está errado isso? Não, não está errado isso. Como referência na sua cabeça, ok. Só que muitos acabam desistindo porque vê toda aquela infraestrutura e se você parar para fazer a conta, é um bom investimento. Aí alguém vai me perguntar agora, Carlos, é necessário tudo aquilo? Mas existe um caminho a qual eu caminhei
para chegar muito mais próximo do mundo ideal. E eu estou aqui para compartilhar com vocês esse caminho. Então, antes que você desista, falar, nossa, isso não é para mim. Não, eu estou aqui para te dizer que sim, é possível. Eu não vou conseguir te passar tudo agora. É muita coisa. Mas o que eu peço para você, nesse momento, se você realmente tem interesse, acompanhe os vídeos que estamos produzindo, que estamos fazendo. Acredito muito que vai tirar N dúvidas de vocês. Eu não tinha, né, essa referência a qual eu estou criando para o nosso mercado. E quero sim continuar compartilhando, porque eu acredito que o meu mercado ele vai acabar cada vez mais evoluindo se cada vez mais tiver mais e mais profissionais fazendo o trabalho corretamente. Mas corretamente não é porque ele quer fazer errado, mas eu tenho uma percepção que muitos acabam não evoluindo por falta de informação. E eu estou aqui me propondo a compartilhar um pouco dessa jornada a qual eu fiz. Então, para não estender muito mais, aguardo vocês para o próximo vídeo. Se vocês tiverem dúvida, por favor, comentem, né? Não sei qual a rede social que vocês estão assistindo, mas peço que comentem e soltamos os nossos vídeos toda terça e quintas-feiras às 8 horas. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!